Bom, sob pressão do governo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, evita conflitos sobre a exploração de petróleo na margem equatorial. Vamos conversar novamente com ela, Luciana Vedolin, porque essa decisão do IBAMA sobre o plano da Petrobras será basicamente técnica, Luciana, apesar das críticas dos aliados? Conta pra gente, seja bem-vinda de novo. É isso, né, Soraya, que a ministra Marina Silva tem afirmado nos últimos tempos, uma vez que depois da posse de Davi Alcolumbre na presidência do Senado, a pressão se intensificou ainda mais. Alcolumbre, que é lá do Amapá, defende a exploração, assim como a bancada do Estado no Congresso Nacional. E o presidente Lula agora decidiu entrar nesse time e tem defendido praticamente em todas as oportunidades em que ele consegue a necessidade não da exploração em si, mas do estudo, de saber qual o tamanho da riqueza, se é possível mesmo explorar o petróleo e que isso deveria ser feito levando-se em consideração que, segundo o governo, a Petrobras já ofereceu todas as garantias necessárias de que, se tiver algum tipo de vazamento, vai ser possível ele ser contido e que não haverá muitas consequências. O IBAMA lembra, inclusive, de questões com outros países. O presidente, na semana passada, lembrou que os países que fazem ali fronteira, perto ali da região da margem equatorial, já estão explorando petróleo, já estão ficando ricos e que não justifica o Brasil deixar de explorar por conta aí do temor de prejudicar um outro país que já tem também uma exploração confirmada, já tem uma exploração fundamentada lá na região. O presidente Lula tem pressionado, disse que o IBAMA já devia ter parado com esse blá 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 envolvendo conversas. Na semana passada, técnicos do IBAMA recomendaram novamente que seja rejeitada, né, a solicitação que foi feita pela Petrobras para exploração na região. A presidente da Petrobras já apresentou novos dados, já inclusive numa solenidade com o presidente Lula lembrou que existe, né, uma experiência vasta da empresa e que a empresa tem equipamentos muito sofisticados para atuar em caso de problema. Mesmo assim, pelo menos por enquanto, a sinalização da área técnica é de uma resposta negativa a essa solicitação. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, é que vai dar a palavra final. Ele também tem sido pressionado, principalmente por integrantes do governo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também defende claramente, abertamente, a necessidade da exploração. Obrigada, Luciana Vedolin, pelas suas informações. Já vou repercutir esse assunto com os nossos comentaristas, começando aqui pelo Alan Gani. Você acha que a Marina Silva vai conseguir manter essa opinião ou essa postura mais imparcial, como ela promete? Olha, não tem muito o que ela fazer, porque se ela resolver falar, ela vai acabar sendo até mais humilhada, né? Porque o governo já fez a sua opção. Até porque a ministra Marina Silva, ela defende que acabe com o uso de combustíveis fósseis da noite para o dia. Não é só que ela é contra a exploração na margem equatorial. É uma visão, para dizer o mínimo, muito romântica, muito idealizada. Se você acabar com o combustível fóssil da noite para o dia, você goste ou não de combustível fóssil, você mata 2, 3 bilhões de pessoas em um único mês, né? A agricultura hoje, ela é movida no mundo inteiro com combustível fóssil, né? Desde fertilizantes até tratores. Quer dizer, a agricultura em larga escala, ela deixa de existir, então as pessoas vão morrer de fome. Então é uma visão absolutamente romântica dela. Eu acredito que se tiver condições, né, não tiver nenhum risco de vazamento ali no mar, enfim, é altamente importante essa exploração até para as populações que vivem ali, né? Significa que há possibilidade de tirar milhares de pessoas da miséria. E aí, Segré, como que você vê essa situação toda? Porque a recomendação do IBAMA, né, está em mãos, pressionada, Marina Silva tenta fugir ali do embate. Mas será que ela pode influenciar essa decisão técnica do órgão? Influenciar, para mim, não pode. O que me parece que o governo vai fazer é uma jogada. Entraria Tabata Amaral como ministro de alguma coisa, não importa muito do que. Aí, então, o atual presidente do IBAMA seria o suplente da deputada Tabata Amaral, tira uma pessoa técnica que não quer até agora
participar da pressão do governo para autorizar essa exploração, pelo menos os testes, e aí resolve a parada. E vou mais longe, eu acho que o secretário-geral da Presidência da República poderia ir como presidente do IBAMA. Vamos ver se esses boatos são fidedignos. Mas estamos falando de Marina Silva. Marina Silva, uma ambientalista que até agora não mostrou grande coisa, mesmo que o Piperno tente justificar esse dado de aumento do desmatamento. Janeiro de 2024, janeiro de 2025, aumentou 68%, queimadas recordes do ano passado. E uma observação interessante, que muita gente da audiência não sabe. Marina Silva defende o controle ambiental, a sustentação do clima e a melhora do meio ambiente e tal, mas ela fez um voo de 25 minutos de Goiânia para Brasília que poderia ter sido feito em carro e teria gastado muito menos combustível fóssil se não fosse pela mordomia. Então é uma coisa que eu digo tal coisa e defendo tal outra, mas mesmo assim dou algumas escorregadas se for para meu bem-estar. E aí, Piperno, você acha que a Marina Silva pode ser dispensada ou vai ficar mesmo com uma reforma ministerial e aí depois ela tenta equilibrar, né, essas decisões, tentando, como o Segré falou, né, ela se mostra defensora sempre da preservação ambiental. Bom, ela, eu acho que sai se quiser, né? É o tipo da ministra que acho que o presidente não tomaria iniciativa de demitir, até porque ele compraria uma briga imensa. No caso, por exemplo, do aumento do desmatamento em janeiro, é um dado real preocupante. Agora, há que se comparar o ano cheio. 2023 foi muito menor que 22 e 24 foi menor que 23. Se esse número apontado, verificado em janeiro, continuar se repetindo, isso é muito preocupante. Se foi apenas um ponto fora da curva, ok. De qualquer forma, é muito importante que o país fique atento a um outro aspecto que a gente conversou, que a gente falou aqui outro dia muito rapidamente. A Assembleia Legislativa do Mato Grosso votou por mudar a classificação de biomas das suas terras. Então, sai do bioma Amazônia e vem para o Cerrado. O que significa isso? A possibilidade de se aumentar a área, de se diminuir a área de preservação ambiental de cada propriedade de 80% para apenas 30%. O governador Mauro Mendes vetou. Por enquanto, ele congelou o assunto. Aliás, ele é uma figura extremamente sensata em relação a isso. Mas é muito sintomático que esses movimentos, inclusive de queimadas, ocorram num ambiente em que há também essa pressão política. Agora, eu acho que, veja, eu não consigo entender como é que a Petrobras não tem a permissão para, pelo menos, fazer as prospecções para se avaliar o tamanho das reservas. Não estou falando em exploração, mas para conhecer o que tem lá. E não, você tem razão nisso, porque o IBAMA, isso está parado há muito tempo. Claro. Né? E aí há toda uma discussão de que o IBAMA foi politizado e está agindo de uma maneira ideológica, né? Desde 2018, só para complementar o que você falou. Exatamente. Então, já são 7 anos, quer dizer, para saber, porque todo mundo especula, tem mais petróleo lá do que no pré-sal. Bom, isso é uma especulação, isso é uma estimativa. Mas será que de fato tem? Então é necessário se avaliar isso. Então acho que pelo menos essa permissão a Petrobras deveria receber. E a ministra Marina Silva vem reiterando esse aspecto técnico da decisão ali do órgão e até disse no começo de fevereiro que não cabe a ela, como ministra, exercer qualquer influência. Então, é preciso separar bem de quem são as competências de definição de política energética brasileira, de quem são as competências de concessão de licenças ambientais. Zé? Essa semana, a Denise Rotenburg e a Ana Dubé, fizeram uma entrevista muito boa com José Sarney, onde ele faz uma avaliação geral de governos, né, do próprio governo, e ele dizia o seguinte: a gente não pode contratar alguém que a gente não pode demitir.
Isso é uma armadilha danada. Eu costumo dizer assim, essa história de contratar sogra, genro, isso é problemático, você não pode demitir, né? E a Marina Silva está nesse pacotão de impossível de demitir. Mas veja bem, que coisa, que crítica. Um governo é um governo. O presidente da República é o governo. E esse debate interno reforça as minhas críticas aqui de que cada ministro aqui tem a sua pauta, tem o seu governo. Isso não pode acontecer. O presidente Lula é o governante, ele é o presidente da República. Se ele tiver decidido a explorar o petróleo, é só ele dizer, nós vamos explorar. E que o Ministério do Meio Ambiente, que o IBAMA, que são órgãos públicos, se adequem à decisão do governo. Tá, nós vamos explorar nessas e nessas condições, presidente. São órgãos de assessoramento. Não pode existir uma Marina Silva superior a um presidente da República em qualquer ala do governo, em qualquer setor do governo. O governo geral é o presidente Lula. Eu estou vendo quase que um debate ali entre o presidente Lula e um integrante do governo, né? Isso não pode acontecer. Isso transmite fragilidade para o chefe. Isso transmite uma desgovernança, né? Transmite uma falta de controle. O governante tem que assumir ônus e bônus de sentar naquela cadeira poderosa assim. Marina Silva reforça, né, que a decisão é técnica, mas o IBAMA está sobre essa pressão política. O governo pode realmente se isentar e deixar o IBAMA ali sem qualquer interferência? Não, o que eu vejo é o seguinte, o governo ele tem o interesse dele na exploração do petróleo. Me parece que a reclamação ela é razoável, de fato, há muito tempo, né? O Segré aqui falou, 7 anos pelo menos, que essa questão está parada, né? E é claro que a exploração de petróleo naquela região pode trazer uma série de benefícios econômicos. Diga. Alan, uma das grandes reclamações que a gente escuta aqui de vários setores é isso. É sentar em cima. Então, quer construir uma escada, duplicar uma escada, e fica 10, 15 anos. O que é que os empresários querem? Ou libera isso, ou nega que a gente parte para outro projeto. Não, exatamente, Zé, porque assim, o que não dá é todo esse tempo parado, né? E fica uma discussão e a gente está perdendo dinheiro, né? Então, ou fala de uma vez que pode explorar ou não pode explorar. Agora, 7 anos é muito tempo. Então, é claro que precisa ter uma avaliação criteriosa, técnica, mas também não pode ser tão morosa. Agora, eu me pergunto, Soraya, qual que é a função da ministra Marina Silva no governo? Quer dizer, é uma peça decorativa, é uma peça de marketing, porque simplesmente fazer aquele ambientalismo em que eu sou contra combustível fóssil, tem que acabar com combustível fóssil, esse ambientalismo eu sei fazer também, é um ambientalismo muito fácil de fazer, né? A questão é, como é que você consegue conciliar, que essa é a grande questão, o interesse econômico, e aí eu não estou falando só de lucro, redução de pobreza também, né? Com o ambientalismo. Como é que você consegue conciliar essas duas agendas? Porque esse é o grande desafio no mundo de hoje. A transição energética ainda não veio, tomara que venha, mas acabar com o combustível fóssil ou reduzir drasticamente o combustível fóssil da noite para o dia significa o aumento da pobreza. Só que é um aumento da pobreza para o afegão médio, não que a ministra vai pagar, porque ela continua andando de avião e tudo mais. Agora, o afegão médio acaba pagando essa conta. Deixa a ministra numa posição ainda mais delicada e, de repente, a gente sabe, esse ano tem COP30, né? Pode deixar o governo ainda mais enfraquecido internacionalmente se insistir nessa exploração, Segré? Para mim é contraditório. A fala do presidente nessa tentativa da exploração do petróleo, que é válida do ponto de vista econômico, é válido no desenvolvimento econômico, que a gente tem que resgatar essa diferença. Crescimento econômico é a atividade econômica cresceu. Desenvolvimento econômico é quando as condições de vida do brasileiro melhoram. São coisas diferentes. Com certeza, quando você tem dinheiro em caixa, consegue fazer um desenvolvimento econômico. Mas aonde que fica essa discursiva? Vou tomar a palavra. Aonde fica a narrativa da defesa do clima, da sustentabilidade ambiental, quando a ministra, há pouco tempo atrás, falou a única coisa que eu quero é que repetamos o que foi dito na COP28, que era essa migração para menos produção de combustíveis fósseis. E o presidente agora está falando, não, vamos trazer o combustível fóssil, porque isso vai nos dar a possibilidade dessa
modificação da matriz energética. Ou seja, nós vamos estar pior para depois estar melhor. É narrativa que a pessoa não entende. Não entende porque é contraditória. E vai vir a COP30. E alguém poderá levantar a mão, e eu espero que tenha jornalista que levante a mão e diga: desculpe, presidente, me conte uma coisa. O senhor defende a melhora e a sustentabilidade, a melhora do controle ambiental e tudo, mas está defendendo a exploração de combustível fóssil. Poderia me explicar um pouquinho melhor? Eu adoraria que tenha uma pergunta assim.